A ideia de povoamento e da colonização da ilha de São Tomé pela coroa portuguesa foi concebida desde o início com especial relevo para o cultivo da cana-de-açúcar. Houve, no entanto, situações adversas. Produzir açúcar na altura exigia abundante mão de obra escrava que era preciso buscar à costa africana. Os primeiros colonizadores em São Tomé retiveram o exemplo do sucesso do cultivo da cana-de-açúcar da Ilha da Madeira. Dom João II, rei de Portugal, em dezembro de 1485, determinou que os residentes de São Tomé poderiam comerciar livremente com amplos privilégios comerciais, como uma compensação por viver na ilha. Para esse negócio, os mercadores teriam que utilizar como produto de troca os bens produzidos na própria ilha. Para realizar as longas e pesadas tarefas inerentes à produção do açúcar, o cultivo intensivo do cana e o fabrico do açúcar exigiam abundante mão de obra sempre disponível na costa africana. Foi essencial o recurso à escravatura para o sucesso da cultura da cana e da indústria do açúcar, mas também para o povoamento destas ilhas. Sem escravos, não há açúcar, diziam alguns investigadores. Assim, escravos negros tornaram-se, desde o início da colonização, no grupo populacional mais numeroso. Eram resgatados na costa africana, nomeadamente nos reinos de Congo e do Benin, oriundos essencialmente da região de Delta do Níger e mais tarde de Angola, embarcados no porto de Pinda. Em satisfação da ambição dos negreiros, as caravelas com capacidade para transportar 400 escravos partiam abarrotados no porto de partida com 800 a 1.200 pessoas nos porões dos navios negreiros, amontoados em condições desumanas. No começo, morriam antes de chegar ao fim da viagem e os corpos lançados ao mar. Com a contínua chegada dos escravos provenientes da costa africana, decorreu o povoamento e depois a colonização da ilha de São Tomé pelos séculos XV e XVI. Mas há que saber que a mão de obra escrava, captada pelos colonialistas na costa africana, não se destinava exclusivamente à cultura da cana-do-açúcar. Os escravos obtidos na costa africana destinavam-se também a suprir as necessidades da própria ilha no que diz respeito a culturas de sobrevivência alimentar. Os escravos eram negociados em São Jorge da Mina por 4.000 reis para posteriormente trabalharem nas Antilhas e no Brasil, em engenhos de açúcar. Assim, a ilha de São Tomé tornou-se num extenso canavial e num entreposto de escravos. No plantio da cana e no fabrico do açúcar, os escravos asseguravam o amanho da planta até ao momento em que estavam prontas a serem cortadas. Nas primeiras décadas do século XVI, a aquisição de escravos para o cultivo da cana assumiu uma importância crescente. Estavam sempre disponíveis para os trabalhos domésticos, para a produção da cultura de sobrevivência ou para serem vendidos para a Europa e para as Américas, onde foram colocados à venda de forma desumana e cruel. A escravidão é a prática social em que um ser humano adquire direitos de propriedade sobre outro. Os escravos eram legitimamente definidos como um produto. Os preços modificavam-se conforme as condições físicas, habilidades profissionais, sexo, a idade e procedência e o destino. Quando os escravos chegavam aos engenhos de açúcar, eram brutalmente tratados. Trabalhavam excessivamente de sol a sol, recebiam uma alimentação precária e as suas roupas eram trapos. Só tinham um dia para tratarem da sua roupa e alimentação. Às noites,
recolhiam-se nas senzalas e eram acorrentados para evitar fugas. Constantemente eram castigados fisicamente. A rendibilidade assegurada pelo fabrico do açúcar teve como consequência direta a extensão da área arável e, logo, mais escravos. A opção pelo cultivo da cana significou uma dupla valorização da terra e dos escravos, os quais passaram a ser bens essenciais para o enriquecimento econômico dos moradores. Não se deve pensar que os negros aceitaram docilmente a sua condição de escravos e que nada fizeram para resistir a esse tipo de trabalho a que estavam sujeitos. Naturalmente, houve fugas individuais e até em grupo, e a resistência se evidencia nas punições cruéis considerados iguais ou inferiores a animais. Durante o longo período da exploração da economia açucareira, São Tomé foi palco de inúmeras revoltas. A revolta dos angulares em meados do século e em meados da década do século XVI, houve a grande revolta chefiada por Amador. Não há informações sobre os antecedentes da vida do Amador. A primeira referência que se conhece, narrada por Manuel do Rosário Pinto, é que ele se chamava de Amador e que foi escravo do militar português Tenente Vieira. Dos seus feitos, por ter desencadeado a luta contra os engenhos que representavam toda a estrutura de exploração do homem negro. Os engenhos eram uma organização complexa, pois englobavam, para além do engenho propriamente dito, outras estruturas como a Casa das Caldeiras, a Casa da Purga, os espaços cultivados e os habitacionais, bem como os homens para o seu funcionamento. Eram necessários vários instrumentos, como caldeiras, tachos, escumadeiras, formas, sinos, pombas, entre muitos outros, bem como diversos indivíduos especializados de forma a se obter o melhor açúcar possível, como o mestre de açúcar, responsável por superintender todos os trabalhos de fabrico do açúcar, mestre de engenho, responsável pelo funcionamento do engenho, e mestre purgador, encarregado pelo processo de purga, entre outros. A sua figura tornou-se mito entre os concidadãos, um símbolo de libertação do domínio colonial. Ele se autoproclamou capitão-general da guerra e rei da revolta que começa a 9 de julho de 1595, com o assalto que faz durante a missa na Igreja da Trindade. Durante as 3 semanas da insurreição, mais de 70 engenhos foram destruídos e os escravos enfrentaram a tropa do governador em 3 importantes combates. Destacou-se também a ação do negro Cristóvão, por capitão dos negros Angola, uma alusão aos escravos fugidos do interior da ilha, mais tarde conhecidos por angulares, e que se organizavam em mocambos. No dia 28 de julho, Amador ataca a cidade de São Tomé com 5.000 homens, o equivalente à metade da população escrava da ilha. Apesar de estar em maior número, os revoltosos tinham pouquíssimos armamentos e foram derrotados no dia seguinte. O rei Amador acabou traído e preso, sendo executado e esquartejado no dia 14 de agosto de 1595. Deverá ser essa data das comemorações alusivas ao rei Amador? Recomenda-nos a história que, quando os factos não têm data exata, as instituições estatais podem adotar uma, como simbólica representativa. O facto da Assembleia Nacional ter adotado o dia 4 de janeiro como feriado nacional, em homenagem ao Amador, isso não deslustra nem desmente a história. O dia 4 de janeiro foi tomado como válida porque os escritores que registraram os acontecimentos induziram em erros todos quantos os leram. As correções a fazerem-se atualmente são meras deduções. Tratando-se de uma data no início do ano, faz lembrar ao povo santomense de que durante todos os dias
de todos os anos, ele deve estar atento e ativo para impedir que essa história nefasta que abalou o país não volte a repetir-se.